Eu já fiz diversas palestras aqui e estou me sentindo agora um estagiário. Eu ontem não consegui dormir. 3 horas da manhã eu fiz alguma loucura qualquer e fechei os olhos. Às 6 horas eu acordei e eu fiquei me perguntando por que eu estou tão nervoso. E apesar de já ter ministrado palestras para 1000 pessoas, eu nunca havia ministrado uma palestra para pessoas que acreditassem na mesma coisa que eu acredito. E por isso essa palestra é tão especial. Porque vocês acreditam. Eu também acredito. Eu queria a oportunidade de cumprimentar todos vocês. Para isso eu coloquei uma roupa que parece um semáforo. Vocês vão conseguir me achar nos corredores com facilidade. E vai ser muito bom apertar a mão de cada um de vocês. Pode ser que durante a palestra eu fique um pouco emocionado. Para mim faz muito sentido. E vamos tentar começar. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a minha família. Meu filho já está grandão, já tem 11 anos. Minha filhinha tem 6. Aquela foto mais maluca ali é que de vez em quando eu chego em casa de noite cansado e eles estão brincando de fazer festa do ridículo. E aí eles abrem todas as gavetas da gente, pegam nossas roupas e ficam se vestindo o tempo todo, tirando foto, rindo. E é assim que acontece. Aqui também um pouco dos amigos. Eu não consegui ainda tirar uma foto com todos vocês, mas eu acho que agora com a ajuda da Adriana eu vou tirar e a próxima palestra vai ter a foto com vocês. Esse lugar aqui é estranho, que a gente olha para um lugar ou olha para o outro, né? Eu vou ter que me dividir. Descrevi um pouquinho aqui sobre o que eu gosto e se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre isso no café. Eu queria ter sido um jogador de vôlei. E eu não tenho altura para isso, né? Apesar de 1,89 m para vôlei isso é baixo. E eu não tinha patrocínio. Na época eu joguei com o Tanti, com Marcelo Negrão, enfim. Joguei com pessoas muito boas que conseguiram ir para a seleção, conseguiram ganhar medalhas. Eu não jogava que nem eles, mas eu achava que eu podia ter uma vaga de reserva na seleção, alguma coisa do tipo. Mas efetivamente eu tinha que trabalhar. Não dava, era tudo amador, até o uniforme a gente comprava. Então eu resolvi estudar informática. E que bom, senão a gente não estaria aqui hoje, né? Depois de bastante histórias, algumas delas mais públicas, outras nem tanto, eu me vi sozinho e eu pensava o que fazer. Era uma oportunidade muito particular, porque eu já tinha tido uma empresa com um outro sócio, esse sócio depois não quis mais continuar comigo, eu fiquei muito triste. Aí eu fui para o Canadá, fiquei um tempo lá pensando o que eu ia fazer. E no Canadá eu tive umas experiências muito interessantes, assim, de ir para uma cabana no meio da montanha. Nessa cabana tinha 1,5 m de neve do lado de fora. Do lado de dentro uma lareira que eu não sabia usar direito. A gente que é brasileiro não sabe usar essas coisas, né? A temperatura devia estar menos 32 graus, mais ou menos. Se eu quisesse tomar uma cerveja, era só fazer assim, né? Mas não dá para tomar cerveja. E eu fiquei 2 dias nessa cabana e fiquei pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí voltei para o Brasil, comecei a trabalhar numa consultoria. Essa consultoria estava passando por algumas dificuldades, estava fazendo uma divisão societária. E aquilo foi ótimo, foi o que faltava para mim tomar coragem e partir para alguma coisa solo.
Então, esse foi o primeiro material publicitário que nós fizemos, tá? Fui eu que fiz, sozinho. Era o que a gente conseguia fazer na época, ministrar treinamentos desses assuntos. Era uma eu presa, só tinha eu. Funcionava no quarto da minha casa. E eu fiz uma conta, eu quero contar essa parte para vocês que é muito legal. Na época, eu gastava cerca de R$8.000 por mês com as minhas despesas pessoais, meu filho, minha casa, enfim. E eu não tinha dinheiro para montar a empresa. Definitivamente não tinha. E aí eu pensei, eu vou trabalhar como gestor de projeto em algum lugar, ou gerente de tecnologia, qualquer coisa do tipo. Provavelmente eu vou ganhar aí uns 12, 11, sei lá. Eu preciso de 8. Eu vou tentar. Eu vou fazer uma experiência de 4 meses. Se em 4 meses eu não conseguir nada, eu me endividei em R$32.000. E aí eu faço um financiamento no banco, vou pagando isso devagarzinho, 36 meses talvez, quem sabe. Mas eu tomei essa coragem de arrumar uma dívida de R$32.000 para começar a empresa, porque eu não tinha um centavo. E foi muito bom, porque desde o primeiro mês a gente não precisou pegar dinheiro emprestado. Comecei a divulgar para todo mundo os treinamentos custavam R$8.000, nada por acaso, né? E se eu vendesse um treinamento só, eu já liquidava a conta, e eu conseguia vender 2, 3, 4 treinamentos por mês, e começamos. Como é que a gente começou a virar empresa, né? Nós tivemos um cliente que não é mais cliente nosso, chamado MZIR. E era uma empresa que fazia portais de relacionamento com investidores. Nessa oportunidade, eu estava fazendo lá um trabalho de treinamento e tal, eles viraram para mim e falaram, poxa, monta um time, conserta esse portal. Você parece ensinar que essas coisas funcionam, prova que funciona. E eu fui desafiado. Achei muito interessante. Só que, lembram, eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia pagar umas 5 pessoas para me ajudar a fazer isso? Então, eu tinha que fazer algo diferente. Eu fiquei convidando pessoas para trabalhar e disse para elas, olha, se o cliente não pagar, eu não consigo pagar vocês. Mas se a gente trabalhar legal, se a gente fizer a entrega, a gente vai ganhar mais do que vocês ganhariam se tivessem com as horas garantidas. Vocês topam correr esse risco comigo? Várias pessoas disseram que não, enfim, tinham seus problemas, suas contas, mas 5 malucos toparam. E aí nós começamos. Então de 1 partimos para 6. Depois, em 2010, nós começamos a fazer negócios na B2W, que estamos até hoje. Depois começamos a fazer negócios com o Walmart. Depois começamos a fazer negócios em vários lugares. Até uns 45 eu lembrava o nome de todo mundo de cabeça e cumprimentava e tal. Depois dos 45 eu comecei a entrar em crise, porque eu encontrava pessoas e dizia, essas pessoas trabalham para mim e eu não sei qual é o nome delas. Ok. Tive que superar essa crise, paguei um psicólogo, e isso para mim é bem tranquilo agora, mas eu gostaria muito de saber o nome de todos vocês e cumprimentar todos vocês como se fossem amigos. A empresa vai crescendo, isso vai se tornando cada vez mais difícil, mas quem sabe nesses eventos a gente consegue. E essas são as 3 logomarcas que a gente já fez. Eu adoro mudar as coisas. Em mais ou menos 2010, nós contratamos pela primeira vez uma consultoria de planejamento estratégico. E nessa consultoria eu tinha que responder uma pergunta. O que a gente quer fazer? Por que nós temos uma empresa? Não é fácil responder essa pergunta. Se eu perguntar para vocês agora o que vocês querem fazer na carreira de vocês, talvez vocês não consigam responder. Não é um problema, mas é legal a gente procurar entender isso. E aí eu falava para a consultora, é
É tão confuso esse mundo da informática. Primeiro, as pessoas parecem que não querem resolver os problemas. Elas querem colocar culpa em alguém. E os problemas ficam lá, e continuam, e elas ficam transferindo culpa e tudo bem. Depois, os desenvolvedores, eles me parecem muito estranhos. Porque o cliente vem e passa uma ideia, uma especificação, seja lá que nome for, aí o desenvolvedor começa a fazer, depois o cliente acorda com uma ideia melhor, vira para ele e diz, ó, tem que mudar tudo, aquela ideia não é mais a mesma, e o desenvolvedor fica chateado. Ele fala, poxa vida, já vai mudar tudo de novo? E eu ficava olhando aquilo e não entendia, porque eu pensava, poxa, se o cliente tiver uma ideia por dia e mudar todo dia todas as coisas, a gente tem trabalho pro resto da vida. Então me parecia bom mudar. Mas os desenvolvedores pensavam diferente, achavam chato. Então eu fui juntando esses pensamentos. E aí, disso saiu um slogan. Uma nova atitude em TI. Só que esse slogan tem uma pegadinha. Ele não tem um ponto em TI. Então, é um pensamento bem prepotente, mas eu gostaria muito que todas as pessoas que passarem pela F-Câmara não saiam iguais, porque é uma nova atitude em ti, é uma nova forma de pensar, é como entender de outro modo. E chegamos aqui. Como é que a gente vê a empresa hoje? Tem duas coisas que me fascinam, tá? A primeira é a sensação de evolução. E a segunda são as mudanças. Eu, se tivesse tempo suficiente, já teria feito uma nova logomarca e hoje seria o evento do lançamento de uma nova logomarca. Assim como toda vez que a gente vai fazer um caderno, o caderno tem que ter obrigatoriamente uma capa diferente. Em resumo, eu realmente acredito que amar sempre as mesmas coisas é muita preguiça. Nós temos que nos permitir sempre amar coisas diferentes. E a evolução, eu gosto de resumir com a seguinte historinha. Se vocês perguntassem para mim que tipo de animal eu gostaria de ser, eu responderia que eu gostaria de ser uma árvore. A árvore não é animal, né? Mas ok, está na natureza, é um ser vivo. E por que eu gostaria de ser uma árvore? Porque uma árvore cresce todos os dias. Todo santo dia nasce uma nova folha. Todo dia, não tem domingo para ir na casa da sogra comer feijoada, não tem sábado que acorda cansada porque sexta foi para a balada. Todo dia cresce. E se vem uma chuva e quebra uns galhos e faz alguma coisa, não tem problema. Se as raízes são sólidas, cresce-se de novo. E do lado dessa árvore, tem duas coisas que são muito importantes para a empresa. O primeiro, os consultores. Na forma como eu entendo, os consultores são clientes. Vocês podem escolher trabalhar em qualquer empresa. Nós estamos em São Paulo. Aqui não é João Pessoa, Recife ou qualquer outro lugar que tenha poucas oportunidades. Aqui é São Paulo. Então, vocês escolhem trabalhar na F-Câmara. E isso é muito bacana. Isso é uma responsabilidade nossa. Para isso, eu prego o seguinte lema com vocês. 3M, 3C. Está escrito. De fato, eu espero que essa relação seja muito honesta. Está aqui, está definido. 3M, 3C. E sabe como nós somos reconhecidos hoje? Vocês têm ideia de como o mercado
fala da F-Câmara? Fala que temos um time excepcional de consultores. É dessa forma que nós somos reconhecidos. Temos nossos desafios, temos nossos problemas, mas temos um time excepcional de consultores. E do outro lado, os clientes. Sem isso a gente não consegue entender a razão de existir. Mas como é que é essa relação com o cliente? Nós pregamos uma relação baseada em confiança. Porque somos sérios. Porque queremos entregar os projetos. Porque queremos fazer. Não tem outra relação que cabe nisso. Se temos em algum lugar que está todo mundo brigando por escopo, e o clima é horrível, a gente não fica. Se temos uma situação que a gente está toda hora sendo pressionado para reduzir preço, a gente não fica. Vocês não são máquinas. Eu não acredito nisso. Se a gente fosse definir agora a empresa em 2 palavras, essas palavras seriam humanista, existencial. Humanista por quê? Porque nada é mais valioso do que o ser humano. Para nós. Nada. São os seres humanos fantásticos que trabalham conosco, que nos escolheram, que criam esse nome, que fazem essa história. Não é um pensamento assistencialista. Vamos cuidar. Não. É um time de melhores. Efetivamente, somos um time de melhores. Tudo tem um porquê nessa história. Um breve parênteses. Vocês sabem por que nós usamos a cor laranja? Porque a cor laranja, colocada juntas de todas as outras cores, é a primeira a ser notada. Por uma questão de anatomia humana. Os seus olhos reconhecem laranja primeiro do que outras cores. Acabei de justificar minha calça, né? Então, eu sei que temos aqui consultores que estão na B2W. B2W é um ambiente bem desafiante. Com idas e vindas, já atravessamos cerca de 4 mudanças de diretores. Só que nós estamos na B2W há 5 anos. Praticamente o tempo de existência da empresa. O que isso quer dizer? A relação de confiança que temos com nossos clientes. Essa palestra está ficando muito séria. Estamos indo agora para uma nova formação. Eu fiz uma reunião no final do ano passado com diretores, gestores, e eu combinei que a minha meta para 2014 seria reinventar a empresa. Reinventar mesmo. Como se a gente pudesse começar do zero, construir de novo. Obviamente somos mais maduros, somos mais sólidos, somos mais fortes. Então, vamos construir melhor, com certeza. Então, pela primeira vez na história da empresa, estamos contratando um diretor que vai começar no próximo mês. Pela primeira vez na história profissional minha e do meu sócio, estamos contratando 2 conselheiros. Pessoas muito significativas no mercado de TI, que vão recomendar a gente ideias, caminhos a seguir, pontos a verificar. E outras coisas mais. Estamos fazendo uma divisão, não orientada à tecnologia, orientada a negócio. Porque no final, nós temos que ter a humildade de reconhecer: TI não é o fim, TI é o meio. É um negócio que move, é um negócio que transforma. E nós viabilizamos. E essa consciência, essa
humildade, né, de reconhecer essa origem, é muito importante para que não haja uma prepotência não adequada. Eu lembro que tempos atrás as pessoas falavam assim: o CIO, o diretor de TI, vai ser o presidente do banco, porque não tem nada mais importante para um banco do que TI. E eu pergunto para vocês hoje, algum foi? Nenhum. Então, nós somos os bastidores. Nós fazemos as coisas acontecer. Nós não precisamos aparecer. Até porque somos esquisitões, né? Gostamos de usar roupas exóticas, gostamos de barbas grandes, cabelos raspados. Nós somos esquisitões, não é para isso. Não é para aparecer, é para fazer aparecer. Bermuda, né? É, bermuda. Então aqui está dividida a empresa. Nós temos um diretor de e-commerce, vocês devem conhecer, se chama Orlando. Temos um diretor foi interessante, porque são duas áreas. Uma divisão portuária e turismo, que é o Kleber. Essa nova divisão de inovação é o novo diretor que vai começar, se chama Fabiano. A unidade de operações críticas, vocês vão ver uma palestra daqui a pouco, o Thiago e o Valdir. A unidade de OEM, vocês vão ver uma palestra daqui a pouco, o nosso doutor, professor Abu. E a unidade comercial, vocês devem conhecer as nossas gatinhas, Maria Helena e Cristiane, que estão sentadas aqui no meio. E a Cláudia, a nova aquisição, ela se apresentou. Cheguei. Tem um monte de coisa legal que a gente quer fazer, tá? Eu sei que poucos de vocês conhecem a iniciativa do Yammer, então esse evento é uma oportunidade de mostrar para vocês essa iniciativa. O Yammer é uma rede social, tipo o Facebook, só que interna, somente quem tem a @fcâmara consegue participar. E aí, o que é legal nisso? Nada, né? O Facebook é muito melhor. Então, por que vocês usariam o Yammer? No meu entender, vocês não usariam o Yammer. É mais um saco. Se bem, tá, que existe algumas coisas, tipo, já ouviram falar em nível de empregabilidade? Então, quando eu faço um post e as pessoas curtem, isso aumenta o nível de empregabilidade. As pessoas se sentem mais seguras, né? São vistas e tal. Nós vamos dar uma função para isso, uma função séria. Eu quero criar uma grande comunidade técnica F-Câmara. Porque nós somos bons, nós somos técnicos diferenciados. E a troca de experiências entre a gente vai ser fantástica. Então, eu vou patrocinar que isso aconteça. Em 1 ou 2 meses, no máximo, nós vamos estar estabelecendo alguns critérios. Tipo, um post de estudos que as pessoas gostaram, vocês ganham pontos. Um post sobre uma informação para resolver um problema, as pessoas usaram, vocês ganham uns pontos. Enfim, coisas legais, coisas úteis para a gente, para crescimento, para evolução. E tudo isso vai ganhar pontos. E a cada 3 ou 4 meses, a gente passa uma régua e verifica quem são as pessoas melhor ranqueadas. E aí pega os 3 primeiros e dá uma Ferrari. Aquela da foto, a gente pega emprestado com o Renê. A mesma foto. Manda pro cara. A mesma foto. Então, eu preciso que vocês me ajudem a formalizar essa ideia, tá? Mandem sugestões do que poderiam ser esses critérios. Vamos ranquear e, de tempos em tempos, vamos premiar as pessoas que estão efetivamente comprometidas em evolução. Esse é um critério bem importante. Se vocês, naturalmente, quiserem ser candidatos a pessoas de gestão administrativas, a gestão de projetos, a carreira Y, arquitetos, enfim, vocês precisam entender como a gente pensa isso. E todos os nossos gestores são avaliados a cada 3 meses conforme 4 critérios. 3 critérios subjetivos,
e um critério objetivo. Os critérios subjetivos. O primeiro, investimento de profissão. Na minha leitura, nada é mais importante do que a minha profissão. É com ela que eu sustento minha família. É com ela que eu construo a minha história. Então, eu sou sério com a minha profissão. Eu leio pelo menos 4 livros por mês. Eu faço pelo menos um curso a cada 3 meses. Eu faço pelo menos uma viagem a trabalho, apesar do René fazer piadinhas, a cada 6 meses. Tudo isso é investimento de profissão. Então, para mim, eu não preciso da empresa. A profissão é minha, eu que vou levar isso. Eu invisto nisso. Isso não quer dizer que a gente não vai investir junto com vocês. Mas a proatividade, a vontade tem que vir de vocês. Segundo critério, quântico de ambição. Esse é bem difícil de entender, né? Não, é super simples. Por que vocês levantam da cama de manhã? Uma pessoa sem ambição, para que vai levantar? Fica lá, está quentinha, está confortável. Então, todos nós temos um quântico de ambição. Todos nós queremos realizar algo. Todos queremos abrir uma história, olhar, ler e gostar. Todos, sem exceção. Então, é dessa forma que escrevemos a nossa história. Com vontade. Se vocês pensarem na evolução humana, qual é o indivíduo que sobrevive? É o mais forte? É o mais inteligente? Ou é o mais adaptável? Resposta certa. 3. O mais adaptável. E para você se adaptar, tem que ter vontade. Então, hoje estamos aqui. Amanhã vamos para um cliente diverso, uma oportunidade diversa. E vamos chegar lá e é tudo diferente. E tem que ter vontade para conquistar isso. Tem que ter vontade para ficar numa cabana com menos 32 graus do lado de fora. Tem que ter muita vontade. E se hoje vocês fizerem uma pergunta, poxa, será que o Fábio tem alguma coisa mais do que eu? A resposta mais honesta, não tenho, eu não sou mais inteligente que vocês. Estou extremamente enferrujado em codificação, consigo dar uma manutenção. Olhe lá. Com esse negócio de sprint agora, então, eu ia ser um péssimo programador, tá? Porque eu sempre fui um programador lento. A minha vantagem é que tudo que eu fazia eu não precisava voltar para tudo que é A. Eu testava legal, tal, eu gostava e passava de primeira. Mas eu era lento. Esse negócio de sprint hoje, com certeza vocês iam me demitir. Eu não prestaria. A única coisa que eu desconfio, que nesse exato momento eu tenho mais que vocês, e eu desafio vocês a testarem isso, é vontade. Eu tenho muita vontade. Muita vontade de ter uma empresa que fatura 100 milhões por ano. E quando eu fiz aquele primeiro post, aquele primeiro flyer preto, e quando eu falei para as 5 primeiras pessoas que trabalharam comigo e que eu não podia pagá-las, e que elas tinham que receber se o cliente pagasse, que eu queria uma empresa que faturava 100 milhões por ano, elas falaram que eu era esquizofrênico. E eu entendo elas, eu acho que faz sentido. Provavelmente eu sou. Esse é o último slide. Essa é a mensagem mais forte que eu quero que vocês compreendam. Talvez eu tenha que contar uma piada para descontrair o clima, mas eu sou horrível em contar piadas. A minha sorte é que, como vocês querem aumentar o nível de empregabilidade, provavelmente vocês vão rir.
Mas é muito ruim. Eu vou deixar as piadas por Renê. Sabe, eu trabalhei em 2 grandes empresas e eu queria ter ideias e falava assim, olha, eu tenho uma ideia. E o meu chefe respondia para mim, não, você não pode ter ideia. Nós temos aqui já um plano, um cronograma, coisas para entregar. Você não pode ter ideia. Você tem que fazer. Então deixa eu falar com o diretor da empresa. Não, você não pode falar com o diretor da empresa. Você tem que fazer. Você é pago para fazer as coisas. Também, parecia que meu chefe era meio diferente, né? Mas é assim que funcionavam as empresas. Não tinha... Talvez fosse um saco, né? Um cara lá falando, ó, tive essa ideia. Devia apurrinhar. E aí eu tomei uma decisão. Eu não vou trabalhar mais em nenhuma empresa grande. Eu vou trabalhar numa empresa pequena que eu possa conhecer o dono. E aí eu vou chegar para o dono e vou dizer, eu tenho uma ideia. E eu vou fazer isso tantas vezes que um dia ele vai ouvir minha ideia até para se livrar de mim. E foi isso que eu fiz. Eu fui para uma empresa pequena. Eu já tinha 180 pessoas, enfim, eu trabalhava em empresas com 10 mil pessoas. E nessa empresa, o Renê era um dos donos, que hoje vem a ser meu sócio. Tinha um outro sócio também. E eu conseguia conversar com eles. E eu contava para eles, olha, se a gente fosse para cá, e se a gente fosse para lá. E eles diziam, pô, você é maluco, cara, para com esse negócio aí, vamos entregar esse SPP aqui, era o sistema que a gente estava fazendo na época, sistema de pagamentos brasileiro, mas eu falava. E até que em 2003, ele resolveu implementar a minha ideia. E aí eu comecei a ser empreendedor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, como eu acredito nisso, não existe coisa mais triste para mim de que vocês não falarem comigo. De que vocês terem ideias e, sei lá, vocês podem não acreditar em mim, vocês podem não acreditar no Renê, vocês podem não acreditar na F-Câmara como um todo, vocês podem, enfim. Mas por que não tentar? Sabe, às vezes tem uma situação tão simples de resolver e vocês não falam. Às vezes preferem sair, preferem se mover, preferem ir para outra consultoria por uma questão pequena, porque simplesmente não falam. Eu não tenho cara de mordo, tenho? Nem o Renê. O que eu quero convocar vocês, como é que a gente faz algo que vocês se sintam muito à vontade para se comunicar comigo e que não seja ridículo como fale com o presidente? Como é que a gente cria um meio da gente compartilhar isso? Porque assim como eu tive a minha oportunidade, quando eu tomei a coragem de conversar com um empreendedor, uma pessoa mais experiente que eu, talvez eu seja nesse momento um pouco mais experiente que vocês. E possa fazer diferença para a história de vocês, assim como uma pessoa fez diferença para a minha história. Essa é a mensagem que justifica esse evento. Eu não admito que vocês não saibam o meu e-mail. É uma cara de pau alguém virar para mim agora no café e perguntar, qual é o seu e-mail mesmo? O meu telefone está aqui, ó. Aí. Passa trote. Faça um SMS agora, para atrapalhar a minha concentração, fica piscando aqui no meu bolso. Vocês vão ver que é meu, eu mostro, ó, tá aqui. Mas tudo isso que vocês vão ver hoje, contando para onde a gente está indo, no que a gente está acreditando, quero que todo mundo fale aqui, tem um quê principal. O que principal é, nós estamos afim das suas ideias. Nós estamos muito interessados nisso. E por um motivo que eu desconheço,
por uma incompetência minha, eu não sei como provocar vocês a fazerem isso. Aí eu pensei nesse evento. Quem sabe é uma provocação? Eu terminei. Vocês não sabem como eu estou respirando diferente agora. Talvez eu tenha planejado falar outras coisas, mas foi o que saiu agora. Talvez eu queria falar mais coisas para vocês, mas agora é o suficiente. Como eu ainda tenho 5 minutos e depois nós vamos tomar um café, então eu posso fazer vocês ficarem com fome. Quem sabe vocês agora querem fazer uma pergunta? E quem sabe eu consigo respondê-la? Talvez alguém tivesse que levantar a mão para fazer a pergunta? Passei no SMS agora, você não respondeu. Pode fazer a pergunta. A sua pergunta são as 5 pessoas que começaram comigo. Elas não estão mais na empresa. Não estão mais entre nós. Mas foram muito especiais, porque acreditaram quando a gente era nada. E construíram um caminho delas e hoje são pessoas muito bem-sucedidas. Mas tiveram muitas outras depois que também fizeram isso. Como você agora, começando segunda-feira, também vai fazer isso. Mais perguntas? Pode perguntar? Na sua, uma Ferrari. Quanto eu estou disposto de investir numa ideia diferente? Existe uma bolha. Vocês entendem o que é bolha? Uma ideia de mercado que as startups é só colocar muito dinheiro e as coisas funcionam. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todas as empresas começam como a minha começou, que é o modelo que eu tenho. Então, é trabalhando, é ralando, é construindo. Dizem que as empresas começam com 3 Fs, não é de Fábio, é de Friends, Founders, Family. Amigos, fundadores e família. Então, se vocês querem fazer isso, querem construir junto, querem montar do zero, e nós entendemos que um business plan é bacana, que vai dar resultado, que a gente acredita que isso é possível fazer a gente maior, vamos. Se vocês acham que vão dormir, acordar, dizer eureka, aparecer um investidor e botar 10 milhões, eu não acredito nisso. Eu não acredito em dinheiro grátis. Eu acho que eu não pediria isso. Então, a forma como as startups vendem a ideia de o que é investir é um pouco diferente da forma como eu acredito. Mas obrigado por dar a chance de explicar isso para todo mundo. Na parte de ambição, geralmente ela é construída através de, às vezes, sonhos e objetivos. E no caso, eu gostaria de saber se você já realizou todos os sonhos ou todos os objetivos até hoje, a partir desse momento que você deu o pontapé aí e iniciou essa empresa. Dizem que o homem tem que ter filhos, escrever um livro, plantar uma árvore e o que mais? Eu já plantei uma árvore. Os 2 filhos que eu tenho, quem quiser comprar, estão à venda. Os livros, você me deu a chance agora de fazer um convite. Durante uma fase muito especial da minha vida, eu juntei uns amigos e escrevi um livro chamado 58+, Soluções em .NET.
E esse livro foi uma participação conjunta das pessoas que estavam naquela empresa naquele momento. Eu estou tentando fazer isso de novo. Estou tentando fazer um livro que conta 58 histórias de gestão ágil em projetos. Ou de experiências ágil, ou de experiências, enfim, em projetos. Eu já escrevi 35 artigos. Falta escrever 23. Eu não tenho conseguido escrever com a velocidade que eu gostaria. Então, se vocês quiserem me ajudar nesses 23 capítulos que faltam, vocês são muito bem-vindos. E aí, respondendo a sua pergunta, não. Para mim, os 100 milhões, né? Mas para mim, a diferença entre a vida e a morte é o sonho. Então, quando um homem para de sonhar, é porque ele já morreu. Então, eu tenho que estar sempre sonhando. Tenho que estar sempre querendo algo mais, sempre fazendo alguma coisa nova. Se em algum momento isso acontecer, de fato é melhor que eu morra. Depois, a vida já é tão bacana, né? Já me diverti tanto, já fiz tantos amigos aqui. Não é um grande problema eu morrer hoje. Mas é um grande problema eu parar de sonhar. É nisso que eu acredito. Desse lado não teve perguntas. São as pessoas mais tímidas da empresa. Quando o Renê fizer as perguntas para vocês, vocês estão perdidos, hein? Eu, se fosse vocês, mudava de lado depois. Bom, vamos tomar café. Eu queria pedir um favor para vocês. Só para mim, tá? Os outros comunicadores aqui podem fazer do jeito que eles quiserem. Mas só para mim. Eu vim aqui de forma muito séria, muito honesta, explicar para vocês o que eu acredito e me aproximar de vocês. Então, eu não fiz um teatro, eu não sou engraçado, eu não fiz um circo, eu não fiz nada disso. Eu não passei, talvez, coisas relevantes, mas são as coisas que eu acredito. E por eu ter feito isso com tanta vontade, eu não preciso que vocês batam palmas. Eu não preciso que vocês demonstrem algum tipo de agradecimento. Eu não preciso de nenhum elogio. Eu preciso só da reflexão de vocês. Então, as palmas agora vão me estragar. Vão me fazer chorar. Eu não quero. Eu respeito bastante esse olhar de vocês, pensando se nós vamos fazer algo maior juntos. E é desse jeito que vocês vão tomar café. Obrigado.